é um domingo, então, diferente, domingo da Trindade. Eu acredito que você conhece essa música. Se não conhece, precisa ouvir mais música popular, né? Mas você já deve ter ouvido. Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi 8 por vocês. Só maldade então deixaram Deus tão triste. Quem me dera ao menos uma vez entender. Não é minha pretensão nessa manhã, tá? Lembrar, esquecer, duvidar, acreditar, e mais que isso, acolher, sem mesmo entender. Essa deveria ser a máxima humana, acolher mesmo sem entender. E esse é o desafio de Deus para nós, acolher sem entender. E aí então, para a gente refletir sobre isso, eu gostaria de ler Romanos 5, do 1 ao 5, que diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Palavras do Senhor. Diz uma lenda que Agostinho de Hipona, um importante cristão, pai da igreja, né, que você já deve ter ouvido falar, viveu no século IV e V, caminhava à beira do mar de Tireno, na Itália, quando chegou a Milão. Enquanto andava, ele encontrou uma criança insistente com uma concha, que procurava transportar água do mar para um buraco que tinha feito ali na praia. E naqueles dias, Agostinho, por acaso, estava estudando a Santíssima Trindade. E quando ele se aproximou desse menino, ele foi surpreendido, pela criança, que olhou para ele e disse: seria mais fácil colocar o mar inteiro dentro desse buraco na areia da praia do que para te explicar, o mínimo que seja, sobre os mistérios da Trindade. Repito as palavras da criança. Seria mais fácil colocar o mar inteiro dentro desse buraco da areia da praia do que te explicar o mínimo que seja sobre os mistérios da Trindade. Quando nós falamos do Deus Trindade, desse Deus Trino, nós nos encontramos diante de um mistério que é crido e não é explicado. E a fé é o pressuposto de crer nas coisas que nós não vemos e nós não entendemos. E é interessante porque existem algumas coisas que nós, como cristãos, precisamos entender quando pensamos na Trindade. O Deus cristão, nós não cremos que são 3 deuses, Da mesma forma, nós não cremos que são pessoas da Trindade que agem de forma isolada. O Deus cristão é um Deus uno em 3 pessoas. Não se trata, portanto, de 3 manifestações diferentes, sem conexão, ou de 3 versões distintas de Deus. Deus ponto 1, Deus ponto 2 e Deus ponto 3. Não é um upgrade, Mas o Deus que é sempre e ao mesmo tempo Ele mesmo, a Trindade. E explicar esse mistério poderia ser mais difícil que colocar realmente o mar inteiro dentro de um balde ou dentro de um buraco da areia. Aliás, que bom que a gente não sabe tudo sobre Deus, porque senão a gente correria o risco de nós mesmos nos tornarmos nosso próprio Deus. E aí já diria Calbart que o verdadeiro Deus é totalmente outro em relação ao ser humano.
E a gente sempre repete isso, né? A doutrina da Trindade, ela foi desenvolvida no contexto de debates cristológicos pré e pós Concílio de Nicéia. Foi ontem, praticamente, lá no século IV. E quando a gente celebra, hoje a Igreja Cristã Ocidental separa, então, esse primeiro domingo da pós-Pentecostes, né? Para falar sobre essa Trindade, ou trazer à memória, a gente lembrar também que nós somos humanos. Trazer à memória que desde a desobediência de Adão e Eva, lá em Gênesis 3, nós também estávamos separados de Deus. E que o pecado não é apenas um desvio moral, não é só errar, né? Mas é uma tragédia. Quando a gente pensa em narrativas, né, já que a gente falou das narrativas, o pecado é uma tragédia dentro da grande narrativa da salvação. O pecado que nos separa desse Deus Trino, que nos criou homem e mulher. Duas pessoas totalmente distintas, mas ao mesmo tempo também feitas com o mesmo sangue, com a mesma carne. Esse Deus é interessante porque ele também cria conforme a sua imagem e semelhança. Como a gente falou semana passada, a unidade na diversidade. Como explicar um homem e uma mulher que se tornam uma só carne? Mistério também, né? Quando a gente olha para os nossos filhos e vê os traços, um pouquinho de um e um pouquinho de outro, né? Hoje a gente pode olhar para a Raquel e ver que ela é um pouco dos dois. E que gostoso que é celebrar isso, né? Celebrar a vida, celebrar essa diversidade. E aí o fato que o pecado é o nosso destino, infelizmente. Nós não podemos não pecar. A gente até quer, mas a gente não consegue. E o ser humano, então, está naturalmente destinado a desobedecer a Deus, buscando tentar se salvar, sozinho. E aí, nesse buscar se salvar, a gente se perde cada vez mais, né? Enquanto Deus é santo, nós somos naturalmente pecadores. Nós não nos tornamos pecadores porque cometemos pecados, mas cometemos pecados porque somos pecadores. O apóstolo Paulo diz aí então para nós, né, que eu nasci, num capítulo antes, né, nós lemos o 5, mas no capítulo 3, no verso 23, ele diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nesse sentido, nós precisamos, né, essa é a tragédia do pecado, da necessidade, da ausência, da dor, do medo, da angústia, da solidão. E o nosso Deus nos mostra que Ele não é um Deus solitário. Como às vezes nós vemos nos desenhos, nos gibis, né? Não é gibi não, gibi é quando a gente era criança, agora é HQ. Como a gente vê às vezes nas comédias por aí, né? Um Deus que está num trono isolado, sozinho, sentado longe. O nosso Deus é um Deus que é um Deus comunitário. Um Deus que estava junto criando e que criou a sua imagem e semelhança. Um Deus que é invisível, mas é visível na pessoa de Jesus Cristo. Um Deus que é invisível, mas que é sentido na pessoa do Espírito Santo. A gente não pode ver os foguinhos, né? Mas o nosso coração arde quando a gente está na presença dele. Queima quando a gente sabe que ele está falando. E a gente não tem dúvida. Não ardia o nosso coração enquanto a gente ouvia ele discorrer sobre os profetas, já diria os discípulos de Emaús. O que a gente também sente muitas vezes. E não é por, às vezes, não sentir que ele não está presente. Isso é maravilhoso em Deus. Porque às vezes a gente espera uma coisa e ele faz outra. Ele não cumpre expectativas humanas. O Deus verdadeiro não cumpre expectativas humanas. Isso é bom.
Isso é muito bom. A Trindade é a expressão, então, de Deus em três pessoas que está presente desde o Antigo Testamento. E nisso, como reformados, a gente sempre vai bater o pé dizendo que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E esse Deus trinitário estava lá criando junto. E esse Deus trinitário que promete para a gente que estará lá em Apocalipse, fazendo festa e banquete com a gente. E é esse Deus trinitário que está comigo e com você hoje, expresso na terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então, a encarnação de Jesus é obra da Trindade. A ressurreição de Jesus é obra da Trindade. O derramar do Espírito é obra da Trindade. Como? Não sei te responder. Esse é o desafio. É crer. É crer e confiar. A certeza que nós temos a partir da palavra é o quê? Que nós somos justificados mediante a fé, e isso nos traz paz com Deus, o Pai, por meio do Espírito, do Jesus Cristo, o Filho, no qual obtivemos acesso, por causa do quê? Do Espírito Santo que nos foi dado, né? Outorgado, é uma linguagem bem jurídica. Lembra que Paulo está escrevendo para os romanos, a sede do Império Romano. Ele não conhecia aquela comunidade, ele estava se apresentando a doutrina, então ele usa uma terminologia que seria fácil de entender para qualquer cidadão romano. Então ele usa essa linguagem bem jurídica, né? O juridiquês, né? A gente, aqui é o lugar dos engenheiros, né, São Carlos? Mas para quem é advogado sabe que é outorgado, tudo isso, né? Mas é uma linguagem jurídica. Por quê? Porque o cidadão romano é ali a sede de todo o paramento jurídico que a gente tem até hoje. Então, ele escreve dessa forma, ele vai usar essa linguagem jurídica para expressar isso. Então, a vitória de Jesus sobre a morte se torna a nossa esperança. A esperança que a gente tem de vitória no final de todas as coisas, né? Então, nós podemos crer que o Espírito Santo nos anima mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dúvida, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às esperanças vazias que o mundo nos promete. Porque a gente pode crer que o Espírito Santo nos anima então em meio ao sofrimento por causa dos sofrimentos de Cristo, que sofreu o nosso pecado na cruz. E aí, a partir disso, em meio aos males desse mundo, o Espírito Santo afirma no nosso coração que nós somos reconciliados com Deus, apesar disso ainda não ser 100%. Então, a esperança cristã também é obra da Trindade, que diz pra gente que mesmo quando a gente está parado, a nossa esperança ainda caminha. E por mais que a gente ache que não tem futuro, ele diz que tem. E aí, Paulo diz que a esperança não nos deixa envergonhado. E aí, N.T. Wright, comentando esse texto, fala, né? Porque o cristão é chamado vez após outra a esperar contra toda a esperança. Toda a esperança possível que o mundo possa nos dar ainda é pouco, perto da esperança que nós esperamos. Porque nós vivemos num mundo que quer tudo de forma imediata, sem estabilidade de caráter, cada vez mais artificial, que perambula sem ter ideia de destino. E o Evangelho de Jesus, do Deus Trino, nos convida a nadar contra essa correnteza, a celebrar em meio ao sofrimento. Isso é muito louco, na certeza de que nós podemos nos achegar na presença do eterno Deus Trino de forma profundamente gratos, e nessa presença inalar a sua bondade, a sua sabedoria, o seu poder, a sua alegria. Este é o Deus cristão. Ele é santo, ele é belo e é misterioso. E aí a gente só consegue falar a partir de Deus através da Escritura, através do que Ele nos revelou. E o que não está revelado na Escritura, não tem como a gente afirmar se é Deus ou não.
a gente vê, como diria Paulo, por um espelho. Mas um dia nós veremos face a face. Enquanto esse dia não vem, nós esperamos na esperança do Deus da esperança, que faz a gente esperar contra toda possível esperança que esse mundo possa nos dar. É isso. Não vou explicar a Trindade. Não dá para explicar. Não tem como explicar. O nosso Deus é um Deus que age na história, que entra na história e que garante que essa história vai ter um final feliz. A eucatarse, ou seja, é aquele plot twister perfeito. O mundo caminha para acabar. Se você ouvir qualquer podcast aí de meio ambiente, tudo tem fim. A única coisa que não tem fim, segundo as últimas teorias, é o plástico que a gente produz. Pelo menos foi o último podcast que eu ouvi falando sobre isso, que aí 10 mil, 30 mil, a gente não sabe quanto tempo vai durar o plástico que a gente produz. Mas o fato é que tudo caminha para um fim. E o nosso Deus Trino diz que nele as coisas não têm fim. Ele redime, ele restaura, ele dá uma nova história. Ou seja, em Cristo a promessa é outra. A mudança aí é significativa e a gente esquece disso, né? A gente lembra daquela todo lugar, eu acho que você já viu, né? Mas eu queria te lembrar, né? O Billy Graham fala, olha, vai dar tudo certo, eu já li o último capítulo da Bíblia. Você já deve ter visto isso lá no seu Instagram, né? Ou não? E aí eu te pergunto, você já leu o último capítulo da Bíblia? Você já leu? Então me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deverão acontecer. Eis que veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés dos anjos que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não façais isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse ainda, não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho que retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem.
Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Bem-aventurado aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Somos nós. Somos nós. Deus Trino nos convida todo dia a lavarmos as nossas vestes no seu sangue. Porque nós somos salvos. Nós estamos sendo salvos. E seremos salvos para esse dia final. Isso não depende de nós. Não depende do que a gente faça, de quem a gente é, do filho de quem a gente é. Depende só dele. Isso é garantia. Então, não nos cabe entender. É fé. Que Deus aumente a nossa fé. Queria orar contigo. Senhor, nós elevamos nessa hora os nossos corações a Ti, Pai. Nós damos graças ao Senhor nosso Deus, porque é digno e justo fazê-lo. É verdadeiramente digno e justo, Senhor, honroso darmos graças, glórias, honras e louvores a Ti, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nosso Senhor, a qual esse dia nós nos ajuntamos, ó Pai, e nos achegamos à mesa do banquete, a mesa do Teu Filho. Nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, Pai, e testificamos aos nossos corações da nossa adoção por Ti, como verdadeiros filhos, clamando Abba Pai. E para nos conceder a paz que excede todo entendimento prometido por Jesus Cristo. Santo és Tu, Senhor, e bendito és o Teu Filho Jesus Cristo. Sobre Ele, enquanto batizados, e também, Pai, nele recebemos o Teu Santo Espírito. E é nessa certeza, Pai, que nós louvamos, que nós bendizemos a Ti, que nós agradecemos, porque nós podemos participar dessa mesa, Pai. Nós Te damos graças, pois antes de se entregar por nós, o Senhor instituiu para nós, de forma didática, Pai, o sacramento do pão e do vinho, em memória do Teu sacrifício, o qual nós, de forma obediente, nos achegamos, Pai, à mesa para celebrar. Cumpre uma vez mais, Senhor Deus, essa bendita promessa no nosso meio. Envia, Senhor, sobre essas dádivas do pão e do vinho, Senhor, porção renovada do Seu Santo Espírito, para que nós possamos nos achegar a Ti, nesse momento, e sermos alimentados, mais uma vez, por Cristo Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, Ele partiu, deu graças e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Após haver ceado, Ele tomou um cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nisso consiste o mistério da nossa fé, do Deus Trino, um Deus que ama, um Deus que nos convida a beber e a comer na sua mesa, anunciando a sua morte e ressurreição até que Ele venha. E é confiados nisso que nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Então, façamos todos juntos, comamos e bebamos.
confiados na palavra do Senhor, eu convido você a ficar em pé e vamos juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre.